Dois filhos de Jair Bolsonaro foram parar no Rio Grande do Sul. Dá tempo de reverter o estrago causado pela avalanche de fake news bolsonaristas no estado castigado pelas enchentes? Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, os filhos 02 e 03 do ex-presidente hoje inelegível, foram para o Sul a mando do pai. A ordem era produzir materiais dos dois ajudando a turma de voluntários nas regiões atingidas. Foi o que foi feito. Aliás, não era bem uma ajuda, já que os Bolsonaros fizeram e divulgaram o que sempre fazem nessas situações: passeios de jet ski. Apenas trocaram os mares de Angra ou do Balneário Camboriú pelos rios e lagos transbordados nos Pampas. O interesse marqueteiro era evidente até na presença de Fábio Van Garten ao lado de Carlos Bolsonaro em Bento Gonçalves. Van Garten se apresenta como advogado do ex-presidente, mas todos sabem que ele é um dos caras que cuidam da imagem de Jair nas redes sociais. As imagens da família Bolsonaro em meio às águas foram tão ridiculamente populistas e sem noção que logo os dois filhos do ex-presidente ganharam um apelido nas redes: Nana Gouveia Bolsonarista. É uma referência à ex-modelo brasileira que estava morando em Nova York em 2012, quando a costa leste dos Estados Unidos foi invadida pelo furacão Sandy. Nana então gravou um ensaio fotográfico cheio de poses em meio aos estragos do furacão. Hey everybody, here Eduardo Bolsonaro, son of President Jair Bolsonaro from Brazil. I am in DC now. Detalhe: Eduardo Bolsonaro, acompanhado de uma trupe bolsonarista nos piores dias da enchente, estava nos Estados Unidos, mais precisamente em Washington, tentando convencer congressistas americanos a aplicar sanções no Brasil por conta de uma suposta ditadura do judiciário. Eles passaram vergonha lá fora, é claro, embora tudo tenha sido pago com dinheiro do cidadão brasileiro. O filho 03 já pediu ao Congresso o reembolso de uma das passagens, R$ 8.692. E isso é só um trecho, fique destacado. Mas a investida bolsonarista no Rio Grande do Sul faz sentido aos olhos oportunistas do próprio bolsonarismo. É que com o tempo foi ficando evidente à maioria dos gaúchos, mas também dos brasileiros, que as fake news na tragédia e sobre a tragédia eram fruto de um oportunismo politiqueiro capitaneado pelos bolsonaristas. Essas fake news atacavam principalmente o Estado, exatamente a instituição que vai cuidar das atividades de resgate e principalmente de reconstrução do Rio Grande do Sul nos próximos dias e meses. Quando parte dos voluntários, como aliás ocorreria em qualquer lugar do mundo, vai deixar o voluntariado para cuidar de suas vidas. A ajuda de empresas e de cidadãos brasileiros de todos os estados é bem-vinda e necessária para o tamanho da tragédia vivida pelo Rio Grande do Sul. Mas não é preciso ser muito inteligente para saber que essa ajuda soma, se muito, R$ 1 bilhão. É muito insuficiente para dar conta da demanda exigida para reerguer o Estado, daí os quase R$ 100 bilhões já garantidos pelo Estado brasileiro. Resumindo, o tempo foi demonstrando ao Brasil o absurdo que eram e são as fake news espalhadas pelos bolsonaristas. Claro que tem a turma radical da extrema-direita para quem Jair Bolsonaro sempre terá razão, mas aquela percepção de que estava tudo errado nas operações de salvamento no Rio Grande do Sul já não existe mais. Por uma razão: o Estado brasileiro, principalmente o governo Lula, priorizou e continua priorizando o Rio Grande do Sul, a ponto de qualquer comparação com a atitude do então presidente Bolsonaro em tragédias anteriores soa muito falsa, dada a insensibilidade e omissão demonstradas pelo inelegível na época, um contraste evidente com a presença de Lula atualmente. Jair Bolsonaro sabe disso e mandou seus filhos passearem de jet ski. Vai dar certo? O bolsonarismo vai tentar apagar um pouco a imagem de espalhadores de mentiras. E vão fazer isso contando novas fake news nas redes, até por fazer parte do modus operandi do grupo. O passado recente no Rio Grande do Sul foi marcado por mentiras a perder de vista. Um estudo feito pelo Laboratório de Pesquisa da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o NetLab, demonstrou, por exemplo, que Eduardo Bolsonaro é um dos campeões no compartilhamento e produção de desinformação sobre a tragédia climática. Além do filho 03, são citados como os mentirosos maiores da tragédia gaúcha, o empresário e influenciador digital Pablo Marçal, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas, a influenciadora digital cristã Michele Dias Abreu, o influenciador de extrema-direita Leandro Ruschel e o médico e também influencer da direita Victor Sorrentino. Todos eles, sem exceção, são bolsonaristas radicais.